programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre Chico da Matilde. Pouca gente conhece, mas Chico da Matilde é o nosso dragão do mar. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o professor Evaldo Lima. Ele é atuante no magistério há 25 anos. Evaldo foi e é professor. Como estudante, foi militante do movimento estudantil e presidente do Centro Acadêmico de História da UES. Foi membro da direção do Instituto da Cidade. Na vida pública, foi o titular da Secretaria de Esporte e Lazer. Atualmente é vereador pelo PCdoB, líder do governo na Câmara Municipal de Fortaleza. Evaldo também é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e integra a Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização e da Comissão Extraordinária da Copa 2014. O outro convidado é o mestre Armando Leão. Ele é mestre em capoeira, Angola, historiador e coordenador executivo da Coordenação de Políticas Públicas para a Igualdade Racial da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza. O outro convidado é o Márcio Soares. Ele é historiador e professor. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Em janeiro de 1881, houve-se em Fortaleza o grito: no porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Vinha de um grupo de jangadeiros liderados por Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde. E com o apoio da população e até mesmo de militares, eles decidiram não mais fazer o transporte de negros até o porto. A profundidade da região não permitia e que os navios a atravessassem. O governo manda tropas, mas não consegue obrigar os jangadeiros a retomar a travessia. Chico é demitido do posto de prático na capitania dos portos. A ação dos trabalhadores não foi isolada. Em 1º de janeiro de 1883, o movimento emancipador articulado pela Sociedade Cearense Libertadora consegue a alforria de todos os escravos da vila de Acarape, hoje Redenção. José do Patrocínio comparece à solenidade. Em maio, Fortaleza adere ao movimento. Em setembro, é a vez de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E a 25 de março de 1884, o presidente da província do Ceará declara a abolição da escravatura em todo o seu território. O Estado entra para a história por ter sido o primeiro a acabar, ao menos oficialmente, com o trabalho escravo no país. A participação de Chico da Matilde é relembrada nas celebrações de conhecimento. Ele foi apelidado de Dragão do Mar. Ele e a sua jangada Liberdade são levados para o Rio de Janeiro. A jangada desfila pelas ruas e é aclamada pela multidão. A embarcação entra no acervo do museu, mas desaparece depois. Com o movimento cearense, o governo imperial se vê pressionado. Em 1885, declara a lei do sexagenário, que aforreava os escravos com mais de 60 anos. 3 anos depois, em 13 de maio de 1888, vem a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Nas palavras de Joaquim Nabuco, a emancipação do Ceará foi o acontecimento decisivo para a causa da abolição. A primeira pergunta que eu faço é se nós cearenses damos o verdadeiro valor que Chico da Matilde tem. Eu vou começar com Evaldo Lima. Eu quero primeiro fazer uma saudação a você, Jonas Luiz da Silva de Capuí, fazer uma saudação ao mestre Armando Leão, da Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial, e também uma saudação ao professor Márcio Soares. Dizer que é um orgulho participar de uma conversa, de um debate com pessoas tão qualificadas, que têm uma larga história de identificação com as lutas sociais, com as lutas políticas da nossa cidade e do nosso estado, notadamente a causa da liberdade, do qual o Chico da Matilde, o nosso dragão do mar, é talvez a grande expressão. A gente tem muito orgulho do Chico da Matilde. O Ceará é o berço das liberdades, é a terra da redenção. O José do Patrocínio dizia que o Ceará
é a terra da luz. E eu acredito que o Chico da Matilde, Jonas, Chico da Matilde, que teve uma história desde muito novo, na verdade foi um vitorioso que triunfou diante de tamanhas dificuldades. O nosso dragão do mar nasceu em Santa Cruz do Aracati, que no futuro se tornaria a Canoa Quebrada. Filho da dona Matilde da Conceição, do seu Manuel do Nascimento. Com 8 anos de idade, o Chico da Matilde ficou órfão. Recém-nascido ainda, ele foi um sobrevivente. Ele teve um episódio que o transformaria em lenda. Ele se engasgou com uma espinha de peixe e foi dado quase como desenganado e conseguiu sobreviver. Com 8 anos de idade ficou órfão. O pai foi um soldado da borracha, migrou para a Amazônia e nunca mais voltou. Conseguiu sobreviver, foi alfabetizado apenas aos 20 anos de idade. E tem toda essa marca da construção de um mártir, de um símbolo da liberdade. Uma liberdade que ainda está em processo de construção. Quando a historiografia tradicional fala do pioneirismo do Ceará na abolição da escravatura, acaba rejeitando o papel da presença do negro na nossa história. O Chico da Matilde, o Dragão do Mar, é exatamente a marca da participação popular, da negritude, de uma abolição, de uma liberdade que a gente continua a lutar por ela. Tem um poema da Cecília Meirelles que diz: liberdade, essa palavra que o sonho humano acalenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. A gente continua lutando por esta liberdade e buscando preservar a história, a memória, o compromisso de luta do Chico da Matilde. Eu acho que a gente já tem esse reconhecimento. Precisamos reconhecer cada vez mais um herói do povo brasileiro, um herói do povo cearense. Ok. Armando Leão. É importante, primeiro eu quero saudar todos os presentes, realmente é um privilégio poder desfrutar desse espaço com a qualidade de conteúdo que as pessoas trazem aqui, parabenizar o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí, e saudar o vereador Evaldo Lima, o professor Márcio, porque eu acho que a gente tem esse papel de levar a informação que não é muito conhecida. Aquilo que é conhecido, aquilo que é notório, a gente alimenta, mas o que não é conhecido é papel, é uma missão. E o mais importante é que, no meu entender, na história do Dragão do Mar, o Chico da Matilde, é esse caráter que o professor Evaldo traz dessa categoria, quer dizer, um homem das classes mais humildes que representa essa classe como ator da sua história. E um ator que enfrenta não sozinho, né? O Chico da Matilde, na verdade, ele representa uma liderança, ele é protagonista, dado a força da sua história individual, ele construiu a capacidade de representar, na verdade, a ânsia de muitas classes. Porque no momento em que havia aqui no Ceará um embate em relação à abolição, não eram só as sociedades, né, a sociedade feminina, não eram só vamos dizer, uma certa elite que lutava intelectualmente, mas ele representa principalmente essa força de frente que eram as categorias mais humildes que lutavam a cada instante e que trazem o tempo todo um grito que contraria uma visão que foi construída, infelizmente, dentro da própria academia, mas uma visão em que o Ceará é pobre de negritude, é pobre da presença negra. E isso não é real. Isso traz uma simplificação do processo da presença negra no Ceará. O Ceará é um estado que tem várias atipias, várias coisas diferentes. O processo histórico-econômico do Ceará, ele traz uma construção que é preciso ser melhor entendida para que seja entendido também melhor a presença negra nesse estado.
esse Estado, a gente teve um processo, por exemplo, que alterou profundamente a história da província, que foram as etapas, onde a gente tem uma etapa do algodão relativamente curto, mas a gente tem uma invasão desse território, em termos de ocupação, muito rica. A gente teve o período que foram o período onde o Jaguaribe foi uma via principal para dentro do estado, e era por acaso o Ceará o local mais próximo da África e melhor de aportar. E a gente tinha ávido de mão de obra escravo, o norte da Bahia, né, regiões do Piauí, aonde a única forma de chegar escravo nesses locais era num tráfico que era proibido na época, que era o tráfico interprovinciano, só que num período clandestino do tráfico negreiro. O Ceará exportou escravo para todas as províncias. E isso é estudado, inclusive, o professor Hilário Ferreira desenvolve a tese dele e está em livro, né? A gente tem outras histórias que explicam essa presença que não na via, né, agrícola ou a normal em todo o país. Certo, correto. Professor Márcio Soares? Bom, queria primeiro agradecer o convite feito pelo professor Evaldo e também assim participar de um momento tão importante para a afirmação do personagem e pela importância do debate que é necessário que se faça ao longo da história sobre o Chico da Matilde e o Chico da Matilde inserido um dos maiores momentos de transição mais importantes da história do Ceará e do Brasil, né? Eu costumo acreditar, como historiador, que a valorização do personagem histórico ela é um processo de construção constante e de afirmação necessária, né? Mesmo com todas as dificuldades que a historiografia colocou ao longo dos anos em torno da figura do Chico, até pela a origem humilde, a negritude e a localidade dele, né? Porque tudo no Chico conspira para que ele não entrasse para a história, né? Negro, cearense, analfabeto, semi-analfabeto, pobre, e que de repente ele dá uma guinada importantíssima do movimento abolicionista. Todos os historiadores hoje no país inteiro já admitem um fato que já é um grande avanço para mim do ponto de vista da figura do Chico, de que ele foi peça fundamental, a atitude dele da greve, junto aos companheiros no Mucuripe, foi fundamental para o processo da abolição dos escravos, né? Até porque isso, de alguma forma, abre um outro olhar, além daquele que era feito oficialmente da Lei Áurea, né? Todos os olhares da história estavam para o dia 13 de maio de 88, e, no entanto, o Chico consegue, ao longo da história, no processo de construção da imagem dele e do resgate, ele consegue afirmar que ele foi mais importante em algum momento para esse processo. Eu diria que tecnicamente ele foi importante, por quê? Porque a decisão dele e do grupo dele de não deixar mais embarcar escravo quebrou aquela lógica de escravos que ia para o Rio de Janeiro, que ia para São Paulo. E isso foi um baque muito grande para os fazendeiros que precisavam de escravos no Sul, né? Ele, na verdade, provocou um boicote de fornecimento de escravos. E isso vai ser um papel fundamental para o processo abolicionista. Além de tudo, um fato de que ele não fez isso somente por uma decisão dele, né? A ideia do coletivo, que na história é muito importante que se destaque, é isso. Existe uma luta negra, né, paralela e obscurecida pela história oficial, né, porque a gente, quando fala de abolição dos escravos, a primeira versão que vem é porque foi uma atitude do Estado, ou mesmo do movimento abolicionista. E isso diminui a importância do movimento negro, da fuga em massa, né, porque esse fato ele gera um processo de estímulo à fuga em massa. Existem relatos de história curiosos, na época, logo depois dessa atitude do Chico da Matilde, que é fazendeiros reclamando junto às autoridades locais que os seus escravos não querem mais trabalhar, ou que seus escravos estão preparando fugas em massa. Esse efeito, se a gente levar em consideração que foi pouquíssimo tempo depois das notícias, né, que chegaram aos jornais da paralisação do embarque aqui no Ceará, a gente pode fazer essa conexão, de que de alguma maneira escravos ficaram sabendo que tinha gente sua lutando e conseguindo avançar nesse processo, né? Historicamente, a imagem do Chico começou a ser resgatada, a ser construída como personagem da história nos anos 30, né? No primeiro cinquentenário da abolição, em 34,
nós temos o Chico indo para a sala de aula, né, para os livros e para a sala de aula, se transformando numa referência para a juventude, de moral, de correção, de luta e de coragem. Isso é valiosíssimo. Né? Nós só temos, nesses de 30 a 50, nós só temos uma experiência de um autor, que é o Edgar Morel, que em 49 escreveu um livro sobre o Jangadé, a biografia dele, que faz uma leitura dele, né, que faz uma leitura dele de alguma forma pejorativa, no sentido de associá-lo a um trabalhador desempregado ou com um emprego não fixo, um trabalhador esquecido pela história. Mas se você pegar o Edgar Morel, né, e tirá-lo, a obra dele, todas as outras têm essa perspectiva de pegar e valorizar o esforço dele, valorizar a atitude e a iniciativa dele. É por isso que eu acho que é necessário que esse debate, né, ele que saiu das escolas, que está chegando na imprensa, né, que a gente consiga aqui no Ceará principalmente fortalecê-lo. Por isso que esses espaços que são abertos, né, em nível intelectual são importantíssimos, porque é o debate que constrói e que ajuda a fortalecer essa imagem, né, do herói da abolição cearense. Com certeza. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre Chico da Matilde e o Dragão do Mar. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Chico da Matilde e o Dragão do Mar. Queria colocar aqui o professor Evaldo Lima na conversa. E professor, Chico da Matilde, a dona Matilde era também uma mulher bem decidida, né? Valente, quando o Chico da Matilde, quando o garoto, e passou uns tempos na casa do juiz, né? Do juiz lá em Aracati, ela foi arrancar o garoto mesmo lá da casa. Esse episódio aconteceu mesmo, professor? Esse episódio é interessantíssimo. A dona Matilde da Conceição, ela ficou viúva, não é, com 2 filhos para criar, e a atividade de rendeira não conseguia dar subsídios mesmo ali à família. Então ela teve que fazer aquilo que infelizmente ainda é uma realidade nas regiões mais miseráveis do Nordeste, do Ceará, do nosso país. Ela acabou dando os meninos, dando os 2 filhos, e acabou dando o nosso Chico da Matilde, para o homem mais poderoso do lugar, para o homem mais poderoso lá de Aracati, que era exatamente o magistrado, que era o juiz. Só que a dona Matilde acabou descobrindo que esse juiz vivia amancebado, na expressão popular, uma rapariga. Aí quando a dona Matilde ficou sabendo dessa história, a dona Matilde foi à casa do juiz e disse: eu posso ser preta, mas meu filho não vai ficar obedecendo a uma quenga. E acabou retirando o filho, o menino de 8 anos de idade, da casa do juiz de Aracati. Obviamente que a situação para a dona Matilde e para o menino Chico, a partir daquele momento, a partir desse episódio, ele passaria para todo sempre como essa referência. É o Chico da Matilde, uma mulher de fibra, uma mulher de coragem. Ela tirou o menino da casa do juiz, mas ao mesmo tempo isso significou que ela teve que sair de Aracati. Ela arrumou uma inimizade muito poderosa. O menino acabou embarcando num navio comandado, né, por um comendador português, e ficou dos 8 aos 20 anos de idade dentro desse navio. Começou como menino de recado dentro desse navio, e foi exatamente nesse navio, aos 20 anos de idade, que o nosso Chico da Matilde aprendeu a ler e aprendeu a ter referências. Uma questão que eu acho muito interessante, o mestre Armando, o professor Márcio Soares talvez concordem comigo, o Chico da Matilde nasceu em 1839. Naquele mesmo ano de 1839, aconteceu um incidente marcante na história da resistência negra no estado do Ceará e no nosso país, que foi o episódio trágico da embarcação Laura II.
E os negros que se revoltaram contra os maus tratos, a péssima qualidade da comida, na verdade o que aconteceu a esses negros escravos, a esses negros cativos, foram executados, a maioria dos quais executado onde hoje é o passeio público, o antigo Campo da Pólvora, o passeio público, a Praça dos Mártires, aqui em Fortaleza. Só que teve um negro que escapou dessa história. Esse negro se chama Luiz. E esse Luiz exerceu uma enorme influência. Veja bem, o Luiz foi um negro rebelde, lá no Laura II, e exerceu uma enorme influência sobre o nosso Chico da Matilde. Ele se encontrou, né, com o Chico da Matilde depois. Foi talvez um dos mentores intelectuais do Chico da Matilde, nesse espírito de rebeldia, de liberdade, de inconformismo, de luta pela igualdade, de luta pela justiça. Então talvez a grande referência do Chico da Matilde seja a própria Matilde, né, a rendeira, a viúva, a mulher que sustentava os seus filhos, a mulher que tirou o menino da casa de um juiz, mas também o negro libertário Luiz, que conseguiu sobreviver ao massacre da embarcação Laura II. Pois é, entendeu? Eu queria colocar aqui o Armando na conversa. O Chico da Matilde, ele tinha como era a religião dele? Ele era beato, ele era... Eu acredito, eu não tenho assim, uma informação histórica adequada, mas eu acredito, na época o Ceará era, como é hoje, mas na época a religião católica ela se impunha, né? Os católicos de fato ou os católicos de nome apenas. Então, e se hoje qualquer outra religiosidade de matriz africana, principalmente, sofre já grandes reveses, a gente está vendo, inclusive a nível nacional, ainda acontecendo cenas absurdas de intolerância, que dirá, né, no período do Chico, a possibilidade de alguém assumir publicamente qualquer outra religiosidade era mínima, nenhuma, né? Aliás, assim como há uma negação da presença ativa de uma negritude construindo sua história, há uma negação da participação da cultura de matriz africana na construção das bases daqueles que alteraram a história. Então, a cultura de matriz africana é lembrada sempre de um aspecto festivo, é samba, é música, mas ela traz em si, e hoje já é mais conhecido isso, traz em si a fibra, a raça, os valores de povos que foram muitos, variados, guerreiros, sábios, os mais antigos da humanidade, né? Eu vou captar aqui o exemplo que o professor Evaldo traz. Quer dizer, a gente tem um negro Luiz, rebelde, que passa e inspira, como qualquer outro mentor de matriz europeia, inspira uma verve revolucionária, um espírito revolucionário no Dragão do Mar. Então isso demanda que esse Luiz tenha uma mentalidade, um pensar também revolucionário. A rebeldia não é uma rebeldia sem causa. Se ele sobreviveu e mantém essa rebeldia tanto tempo, imprime que ele tenha consciência da necessidade de mudar. Então, eu penso que não dá para a gente afirmar a religiosidade do Dragão do Mar, mas eu acho que dá para a gente afirmar que os valores, a cultura, enfim, a própria fé da matriz africana acompanhava ele em cada ato dele, porque a gente vai encontrar da mesma forma exemplos de ações que ganham espaços na história do Brasil e que representam essa resistência e, mais do que isso, a resiliência que leva à transformação da condição do negro no Brasil. Me permita aqui, Jonas, me permita, mestre Armando, só para tecer algumas considerações. Primeiro, eu concordo na sua plenitude, Márcio, com
com a fala do mestre Armando do significado dessa religioso na perspectiva sincrética, rebelde e subversiva. Mas merece também o destaque algumas questões da própria trajetória do Chico da Matilde. Quando aconteceu aquele episódio da espinha, que colaborou muito para a construção deste mito, né, a espinha na garganta, e ele foi dado como morto, o pessoal lá de Aracati dizia que, na verdade, a salvação aconteceu por uma intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Isso. De Nossa Senhora do Rosário. E quando ele veio para Fortaleza, né, quando aconteciam tantas coisas no mundo, aquelas rebeldias, que talvez o professor Márcio possa tecer considerações, né, aquelas revoltas do período, aquele período de efervescência do período regencial, balaiada, cabanagem, sabinada, farroupilha. O Chico crescia aqui em Fortaleza, comprou 2 jangadas, era dono de 2 jangadas antes de se tornar prático, né? Na verdade ele acabaria se tornando prático, mas ele tinha uma existência religiosa, também uma vivência muito beata na sociedade de São Vicente de Paula. E fazia novenas, né? Fazia novenas, ele tinha essa questão. Muito. E quando o mestre Armando, com muita propriedade, com muita sabedoria, fala desse sincretismo, eu acho que isso é muito válido, mestre, porque isso também, o fato dessa associação sincrética com as divindades de matriz africana, isso também, e que deu origem a todas essas religiões afro-brasileiras, na verdade isso também é uma marca da resistência. E Nossa Senhora do Rosário também acabou sendo abraçada pelos pretos. Né? A igreja aqui dos pretos é a Nossa Senhora dos Rosários, a Nossa Senhora dos Pretos, que fica ali nas proximidades da antiga Assembleia Provincial. Isso é uma afirmação, né, assim, sociológica, um conceito sociológico, de que religiosidade é um laço de identidade pessoal e coletivo, que nas camadas mais baixas acaba sendo uma garantia de sobrevivência à sua péssima condição social, porque na condição de pobre você tem 2 tipos de ignorância que lhe afetam, né, no Brasil. É a ignorância típica intelectual, de quem não sabe ler, de quem não teve acesso à educação, e a ignorância do Estado. Se a gente for levar em consideração essa realidade, o cidadão pobre, na época, ele é ignorante e ignorado, porque ele não vota, ele não participa da decisão política da sua realidade, ele não é levado em Estado a entender sobre isso, né? E aí o que resta para ele em épocas de desespero, de fome extrema, de uma seca que te atinge, de uma catástrofe social que atinge a comunidade? É Deus. Deus, o santo protetor, o santo da região, passa a ser esse laço, que ao mesmo tempo é garantia de dias melhores, mas também acaba se transformando, introjectando uma identidade, né? que faz com que você se diga devoto de Nossa Senhora, devoto de São Jorge. Essa identidade é necessária para que você consiga ir adiante, né, lidando com as adversidades. No caso da religião católica no Brasil, eu estava me lembrando aqui, enquanto vocês comentavam, que existem 2 tipos de coerção, né, à religiosidade afro. É uma coerção moral, que é aquela que é declarada publicamente pela Igreja Católica, que proíbe essas práticas consideradas satânicas, pagãs, né, que não têm relação com o caminho de Deus. Mas existe uma coerção que é jurídica. Na Constituição de 1824, no seu artigo 36, quando ela fala sobre liberdade religiosa, ela diz que a religião oficial do Estado e do país é a católica. Fala em liberdade religiosa, mas olha o adendo que ela coloca em relação à prática do umbandismo, ou das práticas afro. Diz que qualquer prática afro está livre no país de ser praticada, desde que aos sábados, depois de meia-noite, fora do limite da cidade. Então, quer dizer, o Estado está marginalizando, né, mais do que a igreja já faz, usando a lei para coibir qualquer manifestação. Mais encruzilhadas ainda. Né? Pronto, daí a ideia da encruzilhada, né? O Estado é bem claro que a lei lá diz, sábado, depois da meia-noite, fora do limite da cidade. Então, isso é uma forma de coerção jurídica que acaba se fortalecendo com a moral. Como foi o trabalho social do Chico da Matilde durante as secas? Porque ele passou por uma grande seca, né? Que é a seca de 88, né? O Chico ele é curioso, que ele sempre foi uma figura social muito preocupado, envolvido com questões que a gente acha curioso, de particularidades. Por exemplo, a gente associa o Chico, porque a história conduziu a isso, como símbolo da liberdade dos escravos.
Mas a luta do Chico, ela vai além disso. Se você perceber, pouco antes do Chico morrer, ele estava lutando contra o governo do Pedro Borges, defendendo o Dia das Mulheres, de participação na cidade, né? Então, quando secas se abatiam, era comum na história que se organizassem grupos que envolviam religiosidade e solidariedade pública aos necessitados. O Chico nunca faltou nessa perspectiva de solidarizar com a miséria e com a pobreza da qual ele fazia parte e a qual ele queria ver melhorada, né, a vida dessa gente. Então ele participa ativamente de organizações de grupos, de caridade, de ajuda, de apoio aos flagelos da seca, e lutas que vão se tornando mais complexas à medida que a cidade vai crescendo, e que ele também acaba se sentindo instado a fazer isso, né? Ele foi casado com a sobrinha do João Brígido, né? É verdade. E me permita aqui, Márcio. Né? É a segunda. A segunda esforço. É verdade. Uma questão que eu acho que é muito interessante, porque o Chico ele teve uma atuação muito intensa, muito efetiva no socorro, como o professor Márcio Soares colocou aqui com muita propriedade, no socorro aos flagelados da seca de 1877 e 1879. Mas essa leitura o Márcio já fez com muita clareza, esse sentimento de solidariedade. Mas tem um elemento aqui, Márcio, que eu acho muito interessante. Eu falei anteriormente das influências intelectuais, da formação, da fortaleza da dona Matilde da Conceição, a mãe do Chico da Matilde, do Francisco José do Nascimento, que passaria para sempre como o Chico da Matilde, antes do Aloysio de Azevedo chamá-lo de Dragão do Mar, ou do José do Patrocínio chamá-lo de Lobo do Mar, né? Ele era o Chico da Matilde. O Luiz, né, que foi que conseguiu resistir à tragédia da embarcação Laura II, mas essa questão aqui me interessa muito, porque exatamente o Chico da Matilde, o jovem Chico da Matilde, engajado no socorro aos flagelados das secas de 1877 e 1879, nessa oportunidade ele conhece muita doença, né? Nessa oportunidade ele conhece alguém que vai determinar em boa parte também as suas opções políticas, que é o João Cordeiro, que no futuro se tornaria o fundador da Sociedade Cearense Libertadora. Quer dizer, é nesse momento de solidariedade com os mais fracos, com os mais humildes, com os mais necessitados, com os flagelados, que talvez aí o Armando, o Márcio, talvez me deem elementos, mas talvez aí ele perceba a sua identidade de origem negra, de origem pobre, filho e neto de pescador, e aí ele acaba se juntando na mesma trincheira na luta pela liberdade. Eu vou ter que pedir um intervalo agora, e na volta nós vamos voltar aqui com o professor Márcio Soares, viu, professor? Aqui no programa, que está pedindo um intervalo ali. Hoje nós estamos falando sobre o Chico da Matilde, do Dragão do Mar. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva de hoje está falando sobre Chico da Matilde, Dragão do Mar. Queria colocar aqui o professor Márcio Soares na conversa. Professor, por causa dessa minha paixão de contar a história do Ceará, eu estou produzindo, né, o filme Chico da Matilde, Dragão do Mar, né? Então, e o filme Chico da Matilde eu tenho que contar uma história em 120 minutos, né? Ninguém pode contar mais do que isso. Mas aí eu gostei muito da história do Constantino, né? E foi o caso da Laura II, né? E quando o Constantino foi enforcado aqui, na hora do enforcamento, eu engasguei o Chico da Matilde lá, certo? Para depois, de certo, fazer esse contraponto. Depois, quando ele se encontrar com o sobrevivente, né, ter uma história toda fechada, né? Eu achei legal, né? Enforca-se aqui e gasga o garoto lá, né? No mesmo ano, né? Isso aconteceu, o episódio foi em 1839. O episódio do massacre, a construção estética, acaba cruzando uma cronologia de forma perfeita. Exatamente, para poder dar certo, né? Então, e depois eu queria que você comentasse um pouco como é que o Chico da Matilde, né, um negro pobre, semi-analfabeto,
Então ele vai lá para o Rio de Janeiro naquela época e é ovacionado pelaquela multidão, recebido por todos aqueles jornais. Como é que isso pode acontecer, professor? Bom, primeiro que a notícia da libertação pioneira dos escravos no Ceará, ela gera um impacto nacional, né? A gente tem que admitir que o governo, inclusive pressionado por essa notícia, por esse fato histórico, como foi dito aqui no começo da apresentação, assinou a lei dos sexagenários, né, um ano depois, numa clara tentativa de dar uma resposta à pressão dos abolicionistas, né? O Ceará libertou seus escravos. O Ceará tem um herói, um líder de um movimento lá, que conseguiu barrar o embarque de escravos. E o que a autoridade do Estado vai fazer aqui? Mesmo que aquela lei de sexagenários tenha sido uma lei que, na sua prática, tem se transformado numa piada nacional. Com certeza, porque a turma morria era antes. Os termos da lei de sexagenários, que libertava o escravo até aos 60 anos e exigia mais 5 anos de serviço para indenizar o patrão, por isso já era grave e hipócrita, sem falar no fato de que naquele ano da assinatura da lei, tinha se fechado o censo, o último censo no país. Isso. E o último censo no país tinha apontado que um escravo um africano desembarcando no Brasil de 19 a 26 anos, 30 anos, ele não vivia mais 20. Uhum. Então o próprio censo que o governo fez era uma contradição ao termo da lei. E a média de vida era 45 anos. E a média de vida era essa, porque o escravo no Brasil, ou ele morre de trabalho, ou ele morre de epidemia, ou morre tentando fugir. Porque a situação, a condição do escravo é uma condição de desumanização, né? E isso leva, e você levar em consideração o fato de que ninguém nasceu para ser cativo de ninguém, qualquer um escravizado vai tentar fugir. E a Igreja Católica aqui, professor, não tinha lido a história de Moisés, né? Parece. Né? Já era contra os escravos. Claro. E voltando à questão do Chico, ele é convidado especial que representa o movimento abolicionista lá no Rio de Janeiro. É preciso levar em consideração o fato que tem muitos cearenses que moram no Rio de Janeiro. Ainda hoje, né? Tem muito cativo que mora lá, né? E quando ele entrou na Rua do Ouvidor, né, com aquela parafernália de gente, ele mesmo escreveu um bilhete para a mulher aqui no Ceará, e o bilhete, o conteúdo diz o seguinte, né? Filha, estou tonto, tamanha quantidade de gente na rua me aplaudindo, me assediando, entendeu? Mais ou menos nesse sentido, né, no linguajar dele. E você percebe que ele, naquele momento, sem tomar uma certa consciência ainda, ele é um objeto nacional, ele é uma referência nacional. Isso é curioso porque o Rio de Janeiro, o abolicionismo no Rio de Janeiro está dividido nessa época. Em 1884, nós temos um movimento abolicionista de duas correntes. Uma corrente claramente moderada, que a gente chama de institucional, que acreditava que o parlamento ia conseguir pressionar a abolição, mas existia uma corrente radical que se fortaleceu ao longo dos anos. O que essa corrente radical defendia? Que a abolição tinha que ser um produto dos negros. Você tem um Luiz Gama, por exemplo, que coloca a advocacia a serviço das causas negras, que ele defende a fuga em massa, que ele defende a libertação pelos negros. Então essa divisão, nesse momento de divisão do movimento abolicionista, é importante o Chico da Matilde nesse momento para unir esses dois segmentos que estavam em disputa numa constatação. Espera aí, nós temos que ter uma coisa em comum. Ele conseguiu aquilo que a gente está tentando aqui há muito tempo e não avançou. Né? E isso foi que tornou ele uma figura de projeção nacional naquele momento. E pois o Evaldo, aquela jangada ele levou naquele navio que ele proibiu? A história é ótima, né? A história é ótima. Ele leva a jangada Liberdade, ele vira a capa da revista Ilustrada. O resto da história, da paixão, esses elementos eu estava aqui escutando atentamente, fascinado com a narrativa que o professor Márcio Soares fez em relação a essas questões das divisões, essa capacidade naquele momento de um elemento popular unificar as tendências, né? Capa da revista Ilustrada, chamado pelo Aloísio de Azevedo, foi exatamente aí, isso é interessante, foi exatamente aí que o Chico da Matilde agora passava a ser o Dragão do Mar, né? O antigo apelido, o Lobo do Mar, não deu muito certo, mas o que é trágico nessa história é que o Chico da Matilde deu a sua jangada Liberdade e essa jangada acabou desaparecendo no Museu Nacional. Por que, professor? Que desapareceu? Tocaram fogo nessa jangada? Eu não faço a menor ideia. Talvez a liberdade continue a ser uma ameaça. Retomando aquela primeira discussão do primeiro bloco sobre o significado do Chico da Matilde, enquanto o mestre Armando falava, o professor Márcio Soares falava, eu ficava recordando aqui de que o Chico da Matilde, a jangada Liberdade, ela renasce. O Chico da Matilde também renasce.
Tem uma cantiga do João Bosco e do Aldir Blanc, chamada O Mestre Sala dos Mares, e que o início da canção diz que há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro a quem a história não esqueceu. Ele se refere aí... Ele está se referindo a outro ao João episódio Cândido, lá. ao João Cândido, o João que Cândido. também negro, também É. libertário, uma história também fascinante, apaixonante, que foi o líder da revolta contra os castigos físicos, passaria para a história como a revolta da chibata. Ô, professor, você acha que o Chico da Matilde, nós estamos tratando bem, a juventude está sabendo quem é o Chico da Matilde? As nossas escolas ensinam quem é Chico da Matilde? Se eu perguntar do menino da escola secundária, esse nome, Chico da Matilde, ele sabe quem é? Ou ele pensa que Dragão do Mar é eu acho que uma figura aí mitológica? é o crucial, que é a continuação do Chico, né? É o renascer do Chico em cada escola, em cada... O que acontece? A história da África, a história dos africanos no Brasil, a história dos afrodescendentes, ou seja, a africanidade e a afro-brasilidade é pouquíssimo conhecido. Tanto é que precisou uma lei, a Lei 10.639 de 2003, obrigando as escolas a estudarem, conhecerem a cultura de matriz africana e os heróis, os nossos, aqueles que construíram, né? Então, a história em tantos momentos. São muitos os zumbis, né? São muitos os chicos. O Dragão do Mar é o zumbi do Ceará, né? Porque, na verdade, o que acontece? Na história positivista, você elege heróis. É lógico que a gente tem que conhecer pelo menos alguns nomes, mas se elegem heróis de uma elite. Hoje você vai ter nomes importantes, isso promovido de forma institucional. Você tem um DVD Heróis Negros muito interessante, que todos eles são da mesma origem do Chico. E até hoje essa lei está pouquíssimo, é uma lei federal e está pouquíssimo aplicado na escola. Quando a gente, e é uma preocupação minha, é óbvio, o Chico é um símbolo, mas todos os nomes que acompanham, né, Luiz Napoleão, todos os nomes são fundamentais de serem conhecidos. A gente precisa ter essa universalidade do conhecimento. Eu queria colocar o professor Armando Aquilhão. Professor, nós estamos ensinando a história do Ceará à nossa juventude? Eu acho que a nível local, o efeito Enem, ele tem trazido alguns percalços ou prejuízos à história do Ceará do ensino médio, né? Porque o exame nacional, por ser um exame nacional, quando ele contempla a regionalidade, ele não contempla na sua especificidade. Então, nós sentimos, assim, eu como professor e historiador, que a história do Ceará está passando por um momento de um pouco fluxo. Hoje, por exemplo, os espaços nas escolas particulares, pelo menos, porque são escolas de resultado, né, são escolas que visam o resultado imediato do Enem, não está tendo mais espaço para esses debates dentro da grade mais. O que acontece é que há a iniciativa de alguns professores, e aí eu me incluo nessa iniciativa, de utilizar os espaços, em que eu estou vendo, por exemplo, uma habilidade ou uma competência do exame nacional nas minhas aulas, e eu inseri na construção do herói ou do mito, na história, a importância, inseri a história do Ceará. Claro. E aproveitar para puxar a orelha da meninada, para dizer, olha, vocês vivem numa cidade que você não conhece. Você conhece hoje mais o café de São Paulo, conhece mais o imigrante suíço, alemão, conhece mais Dom Pedro II, por exemplo, do que conhece a sua própria história. Você não sabe o que significa o nome das ruas que você tem. Semana retrasada, eu participando de um debate sobre os 50 anos do golpe militar, fiz referência ao drama da família do Bergson Gurjão, né? A mãe que dedicou a vida inteira a primeiro saber onde é que estava o filho, né? Depois passou aquela fase mais móvel de querer saber onde é que estavam os restos do filho. Isso. Passada aquela esperança de que o filho voltasse, a esperança agora era pelos restos do filho, né? Então falando para eles que, olha, o drama dessa mãe, que sempre dizia assim, quando era instada a falar sobre isso, ela dizia que tinha fé em Deus, de que ele não deixaria ela morrer sem ela enterrar o filho, né? Então isso, eu puxo essa questão dramática para mostrar para eles que teve
um estudante que saiu daqui do Ceará para defender uma causa de liberdade, para garantir que eles hoje, essa liberdade que eles têm, que ela acontecesse, que foi ceifada a vida dele numa caçada humana, né, dentro de uma mata, por um governo ditatorial, que sequer se preocupou em dar um mínimo de dignidade à família, de dizer onde é que estava o rapaz, o corpo dele, entendeu? Inclusive, é isso que eu falo, eu uso os espaços que a história me dá, que a minha profissão me dá, para fazer isso. Mas, infelizmente, isso ainda é uma atitude isolada, né? Como o professor aqui, Armando, estava lembrando, nós temos ainda muito pouco desse esforço, desse vínculo, de fazer valer a vontade de fazer a história local, de resgatar um personagem como o Chico, que é importante não só pelo Chico, pelo feito dele, mas porque ele traz uma identidade do nosso povo, de uma raça, de uma etnia que foi submetida, que foi escravizada, que foi vilipendiada no que ele tinha de mais honroso e digno, dignificante, que é a sua liberdade. Eu costumo dizer que o maior bem que o homem possui é a liberdade. Com certeza. A liberdade de escolha, a liberdade de trabalho, a liberdade de viver, entendeu? E isso foi tirado dos africanos. E isso foi tirado dos africanos da maneira mais farisaica, alegando para eles que isso era parte da sua salvação. Porque a igreja foi a grande coautora desse processo de escravidão, quando ela acreditava que existia um inferno na terra e esse inferno era a África. Logo, todo africano tem um pecado a pagar com Deus. E o trabalho forçado seria isso. Né? Então a história tem o compromisso de trazer esses fatos à tona para que a gente possa debater, dialogar e apresentar para as novas gerações que é possível se escrever uma nova história, que é preciso se resgatar um personagem que colabore, para que você se olhe no espelho e a partir daí tenha orgulho de ser o que você é, maravilhosamente brasileiro. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre Chico da Matilde e o Dragão do Mar. O programa Universidade Viva está de volta e, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Para falar sobre um personagem Chico da Matilde, nós levaríamos uma série de programas, mas ainda bem que o professor Evaldo disse que quando eu chamasse ele viria de novo para conversar mais. Eu vou acreditar nele, viu? E cada um dos senhores tem um minuto tem 60 segundos, né? Só para lembrar, e vou começar com o Evaldo Lima. Eu quero agradecer a oportunidade de participar de um debate tão qualificado. Reforçar meu respeito, minha admiração por você, Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Isso. Mestre Armando, desejar muito sucesso no trabalho na coordenadoria da promoção da igualdade racial, sei da dimensão do seu desafio, desejar aqui um bom trabalho nas lutas, nas batalhas do professor Márcio, e deixar um abraço aí ao nosso amigo, amiga que nos assiste nesse momento. Colocar aqui este programa, para mim, foi extremamente importante, no sentido de resgatar a imagem do Chico da Matilde, do Dragão do Mar, mas acima de tudo de reafirmar o nosso compromisso com a causa da liberdade, essa causa inconclusa. Ok, Armando Leão. Quero agradecer o espaço que nós encontramos aqui para cumprir um pouco daquela missão que eu disse ao início. Eu acho que é importante que a gente possa, através do símbolo Chico da Matilde, despertar a curiosidade de todos aqueles que nos assistem. E, assim, o conhecimento tem duas motivações: aquele que passa o conhecimento e aquele que procura o conhecimento. E esse conhecimento está aí para ser encontrado em lições como Chico da Matilde, em lições que os cearenses em geral dão a todo instante, resistindo e vencendo com a mesma verve, com a mesma fibra que o Chico representa desse povo cearense. Ok, Márcio Soares, professor. Agradecer mais uma vez o convite que me foi feito e a honra de participar de um momento tão rico de debate e de resgate, né, como esse, que é necessário, afirmando o que eu disse na minha primeira fala, que a construção ela é um processo de afirmação, e a gente veio aqui para afirmar o valor desse personagem histórico e a importância do resgate, né,
falar nisso só para lembrar que a última obra mais recente sobre o resgate do jangadeiro é de uma paulista que está morando aqui no Ceará, a Patrícia, né, a Patrícia Xavier, que a obra dela é Dragão do Mar, o jangadeiro, parece que, não esqueci agora o nome, né, é sobre o herói jangadeiro, né, pronto, Dragão do Mar, o resgate do herói jangadeiro. Então é uma obra necessária, né, que assim, para conhecimento de qualquer um que queira conhecer um pouco mais sobre o resgate desse personagem. Ela é de 2011, né, foi feito na época, lançada aqui no Ceará. E também dizer que esse espaço aqui, mais uma vez, é um espaço que a gente tem que multiplicar. A ideia desses debates sempre são multiplicar ideias, multiplicar propostas. E eu acho que a proposta hoje mais valiosa que você pode multiplicar é essa: afirmar a nossa história do Ceará, afirmar os nossos heróis nacionais e, acima de tudo, como o camarada aqui falou, né, afirmar a negritude, que é fundamental num país tão diverso como o nosso. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido através do nosso portal aqui, que é www.fgf.edu.br, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.